Começando aqui, Provérbios 18, 21. Repita comigo: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Nós falamos muito sobre isso, né? E aí nós não vamos simplesmente nos prender, geralmente quando usamos esse texto bíblico, simplesmente ao falar negativo e ao falar positivo, né? Porque, como eu disse, quantas pessoas que ele mesmo se auto-amaldiçoa, não é verdade? Ele mesmo diz que a vida dele é uma porcaria, que a vida dele é uma desgraça, que a vida dele nada dá certo, e ele amaldiçoa o que é dele. Desliga, por favor. Ele amaldiçoa o que é dele, ele amaldiçoa a família dele, ele amaldiçoa os negócios dele. Não é só no sentido de você se auto-amaldiçoar. Você não somente pode usar a sua boca para se auto-amaldiçoar. Eu quero dizer a você o seguinte, eu quero simplificar dizendo assim: nós temos conosco um galão de combustível e um galão de água. Cada situação, nós é que decidimos que elemento nós vamos usar. Entendeu o raciocínio ou não? Você vai entender. Diga: eu tenho comigo um galão de combustível e um galão de água. Eu aqui escolho o que vou usar. Você quem escolhe o que você vai usar e como você vai usar. Você quem escolhe que elemento você vai usar. E eu vou mostrar coisas profundas hoje para você, que faz com que você reprove diante de Deus. Todos os dias você é colocado em teste. Todos os dias eu e você somos colocados em teste. E você está achando que você fracassa porque a sua fé não é uma fé grande, que a sua fé de repente é as arestas que precisam ser cortadas. Vamos lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Você vai ter, tem pessoas que vão ter uma tradução diferente da minha, mas eu quero que você fique com a minha tradução. Eu tenho as duas aqui, mas eu vou ler uma tradução para você que é mais adequada para esse momento. Diga comigo: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. Outra tradução: as más conversações corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você conversa, com quem você anda, você é quem escolhe. Porque dependendo, pode prestar atenção, dependendo da pessoa que você conversa, se ela é fofoqueira, você também fica fofoqueiro. Se ela só fala de problema, você também se pega falando em problema. Se ela tem o hábito de reclamar da vida, você se pega reclamando da vida. Se ela é fermentadora, você entra naquele espírito. As más conversações corrompem os bons costumes. Você não vai crescer, você não vai evoluir, se você tem escolhido andar com pessoas
com um espírito que não é bom. Se a tua conversa, os teus diálogos são pessoas que gostam de falar dos outros, gosta de fuxica, tem o hábito de fuxico, de fermentação, de criticar, de zombar, que tem o hábito de falar da vida do outro, você não vai evoluir. E esse tipo de situação, eu quero que você se lembre que você tem um galão de água e um galão de gasolina. Porque quando começa uma situação, você pode jogar o galão de água. É verdade ou não é? Ou você pode jogar o quê? A gasolina, o álcool, sei lá, o combustível. E aí faz assim. Aí a pessoa vai falar assim: eu não sei porque que eu não estou bem, eu não sei porque eu... uma tristeza, uma angústia, eu não sei por que as coisas não acontecem na minha vida, eu não sei. Sabe? A gente sempre sabe. A gente sempre sabe. A gente vai se moldando, né? A gente vai se moldando para que... A reunião é muito gostosa, sabia? Você está aí sentado, e a palavra... Eu também participo de reuniões. Quando a minha liderança faz uma reunião, eu estou me analisando. Aí a minha consciência está me absorvendo, ou minha consciência está me condenando. Você falou, você falhou nisso. Você errou nisso. Não, minha consciência está em paz. Não tenho feito isso. Isso não faz parte de mim. Amém? E a gente vai trabalhando para que a consciência da gente esteja cada dia mais em paz. Você acha que essa senhora, que eu citei aqui no início da reunião, você acha que ela veio falar comigo porque não tinha razão alguma? Ou porque quando a palavra veio, a consciência dela foi lá em cima? Porque ela sabia que tinha falado muitas coisas que não deveria ter falado. É verdade ou não é? Sim ou não? Ela sabia que ela tinha participado de conversas que ela não deveria ter participado. Que ela falou coisas com outra pessoa que ela não deveria ter falado. E aí, quando a palavra veio, ela se sentiu agredida. Não é verdade? Sim ou não? Mas se a consciência está tranquila, não, isso não serve para mim. Isso não faz parte de mim, isso não faz parte do meu caráter. E aí é que nós precisamos estar atentos. Cada situação, ainda que tenha pessoas, eu preciso de discernimento com quem eu estou conversando, porque as más conversações corrompem o quê? Eu tenho maturidade para não me deixar corromper. Que isso? Não tem quem tenha. Entra numa sala que está todo mundo fumando e veja se sai de lá, se você não vai sair cheirando cigarro. Entra num chiqueiro, entra lá e entra no meio dos porcos e vê se você não está saindo, você não sai de lá cheirando porco. É verdade ou não é? Sim ou não? No mínimo cheirando você sai. No mínimo com o cheiro impregnado em você sai. E nós precisamos ter discernimento do que é bom, porque é aí que nós fracassamos. E aí é os nossos testes diários. Porque nós temos testes continuamente. E Deus não vai elevar, Deus não vai colocar numa posição de destaque pessoas que o caráter não seja segundo o caráter dele. Que as palavras não sejam segundo a dele. 1 Pedro 3, lá no final da Bíblia. 1 Pedro 3, 10 e 12. Diz assim, se você quiser acompanhar aqui para simplificar, a gente ser bem rápido, como eu tenho bastante coisa para falar e ler, você pode acompanhar aqui, só vai anotando para você meditar posteriormente. Diga comigo, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Diga comigo, busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você e analise você. Você é uma pessoa sincera? Você é uma pessoa leal? Você é uma pessoa confiável? Você é sincero? Ah, bispo, claro que eu sou. As pessoas podem confiar em você? Você é um bom confidente? O que vem para você é para você e não vai para frente? Você já parou para pensar que muitas vezes até o que a gente ouve, a gente precisa muito cuidado para transferir? Porque geralmente o que a gente ouve nem sempre é como a gente ouve. Você sabe quando uma informação ela passa por algumas pessoas e cada pessoa que aquela informação ela passa, ela dá uma distorcida e ela até chegar, dependendo quem você é, ela já chegou a você completamente distorcida ou cheia de acréscimos. E aí você já parou para pensar que, olha para mim que eu estou falando é importante, tá? Porque a sua vida não é só de campanha, não é só de algumas correntes. Deus está medindo o seu caráter. Grave o que eu estou dizendo. Deus não vai colocar numa posição mais elevada uma pessoa que o caráter não está lapidado. Esse vai viver duramente oprimido. Quando uma pessoa traz uma informação de outra pessoa para você, você usa qual galão? O da água ou do combustível? E você já parou para pensar que de repente quando a gente usa o galão do combustível, às vezes nós podemos contaminar uma pessoa acerca de outra pessoa e carregar isso por anos ou pelo resto da vida? Pela atitude, pelo que nós colocamos de mancha, de mácula, de malícia no coração da outra pessoa? E Deus vai cobrar isso de nós? Você está entendendo que ser cristão é muito mais do que vir à igreja e frequentar a igreja e dizer eu sou evangélico? Você já parou para pensar que uma informação que te trazem acerca de outra pessoa, essa informação primeiro, posso falar uma coisa para você? Quando uma pessoa está vivendo um problema, está passando por uma situação difícil, seja ela qual for, não importa qual a área, nós ajudamos a levantar essa pessoa ou ajudamos a empurrá-la para o abismo? Vou fazer essa pergunta novamente. Quando uma pessoa está vivendo um momento difícil, seja ele qual for, ou cometeu um erro, ou ainda que não tenha cometido um erro, teve, sei lá, nós ajudamos essa pessoa a se levantar, ou nós ajudamos a empurrá-la para o abismo? Porque muitas vezes não é isso na prática que nós fazemos. Muitas vezes, a atitude
é outra na prática. E isso faz com que nós sejamos reprovados em mais um teste. Isso faz com que nós venhamos fracassar em mais um teste. Como disse, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando alguém vem falar de alguém, trazer um peso sobre alguém, você diz, não, mas todo mundo tem falha, todo mundo tem erro, não vamos levar por esse lado não. Ixi, eu já tinha ouvido falar sobre isso. E ajuda a alimentar aquilo. Amanhã pode ser a sua vez. E na sua vez, como será? Você quer misericórdia ou você quer que te empurrem? Você quer que o próprio Deus te trate com misericórdia ou você quer que o próprio Deus te trate como você tem tratado aos outros? Amém? Amém? Você se julga uma pessoa confiável? Você é uma pessoa leal? Ou você é aquele tipo de pessoa que diz assim, olha, eu vou contar uma coisa só para você, tá? Você me promete que você não vai contar para ninguém? Vou compartilhar isso com você. E eu já disse o seguinte, nós precisamos ter muito cuidado, porque todo mundo tem o seu de confiança. Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? Todos têm o seu de confiança. Ô bispo, mas eu estou cercado de pessoas assim, seja você a luz em meio às trevas. Seja você a luz em meio às trevas. E aonde quer que você esteja. Quer um exemplo? Todos os dias você é colocado à prova. No seu trabalho, não sei o que você faz, mas no seu trabalho, todo dia tem alguém falando mal de alguém. Todo mundo tem alguém. Se você é funcionário, está todo mundo se reúne para falar mal do chefe. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Você também fala? Você também fala mal do seu chefe? Está errado. Se você não está satisfeito, então se desligue. Porque amanhã você pode ser o chefe. E se amanhã você for o chefe, você vai receber aquilo que você tem dado. Amanhã você vai receber aquilo que você tem dado. É melhor que você não esteja perto de uma pessoa, não esteja com uma pessoa que, de repente, o espírito não te agrada. Mas a Bíblia não nos dá o direito de tocar em quem quer que seja. É verdade ou não é? Sim ou não? Olha aqui para mim, vou falar uma coisa muito forte agora. Olha aqui para mim, para quem não esteve no decorrer da semana. Nós falamos muito forte no decorrer dessa semana. Por que o forte é forte e o fraco é fraco? Porque o forte tem que colocar força para vencer muita coisa. E o fraco não coloca força. O fraco fica magoado facilmente, fica entristecido facilmente, porque a gente não precisa de colocar força para isso, né? É instantâneo, é só alguém falar de você, você fica magoado, pronto e acabou. É só alguém te provocar, você explode, pronto e acabou. Você desequilibra, pronto e acabou. Você não precisa de força para isso, é instantâneo. Mas por que o forte é forte? Porque ele não permite, ele põe força para não permitir que determinadas coisas entre dentro dele, que a mágoa entre dentro dele, que a angústia entre dentro dele, que o rancor entre dentro dele, a raiva, a ira tome conta da vida dele, que ele venha a ser uma pessoa explosiva, desequilibrada. Ele põe força, não vou aceitar, não vou permitir. Então ele vai exercitando uma força interior muito grande. Ele vai exercitando uma força interior, por isso ele vai se tornando cada dia mais forte. E o fraco, ele não põe força, é espontâneo, tudo que vem, vai. Ele não põe força para isso. Eu sou esse mesmo, é isso mesmo. Mas você não está feliz em ser esse mesmo. E ser esse mesmo não está trazendo bons resultados. E eu preciso que Deus me justifique, eu preciso que Deus me honre, eu preciso agradar a Deus, porque eu quero ser exaltado por Deus. E quando
nós exercitamos isso, em não permitir que determinados sentimentos, que determinadas atitudes façam parte na nossa vida, nós estamos botando força para isso. Por que o fraco é fraco? Porque o fraco desiste fácil, porque é mais fácil desistir. Estou cansado, estou de saco cheio, eu desisti, pronto. É verdade ou não é? E amanhã você vai estar cansado, vai estar de saco cheio, você vai desistir de novo. E amanhã, depois da manhã, você vai estar cansado, de saco cheio, você vai desistir de novo. E por que o forte é forte? Porque ele está com vontade de desistir, mas ele diz: eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou vencer esse momento, eu não vou parar. Por isso ele é forte. Não fica pendências na vida dele. Ele não desiste. Ele sabe que para viver o que ele quer, ele tem que fazer o que ele não quer. Para chegar aonde ele quer, ele tem que fazer o que ele não quer. Amém? Por isso o fraco é fraco, o forte é forte. E não é nada dado a ninguém, é exercitado. E foi colocado, isso ele é assim, é nada, todos nós somos assim. Às vezes vem de natureza, às vezes vem realmente, aprendemos comportamentos, hábitos, né? Crescemos assim. É ou não é? Sim ou não? E muitas vezes vou falar outra coisa importante, tá? Principalmente aos pais em relação aos seus filhos, tá? Muitas vezes seu filho é puro, quem contamina seu filho é você. Você sabia disso? Como? Às vezes ele está vivendo uma situação que você, ao invés de estimular ele, o Espírito de Jesus, meu filho, não faça assim, Jesus não agiria assim, não tem essa atitude, às vezes a gente vira e já lança aquela malícia. Não, a hora que fizer isso com você, você vai fazer assim, assado. E já vai ensinando o filho errado. É verdade ou não é? Já vai ensinando, colocando atitudes e malícia dentro do filho que é errado. E amanhã, sabe com quem que ele vai fazer isso? Não precisa nem te contar. Amanhã ele vai fazer com você também. Amanhã ele vai fazer com você, porque se ele não respeita os outros, ele não respeita você também. Se ele faz com os outros, ele vai fazer com você também. Raramente não acontece. Porque aí eles vão adquirindo esse hábito, né? Essa personalidade. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Vou acelerar a leitura, tá? Cinco, 7. Uma coisa que nós temos batido bastante. Tá certo aí? Mateus 5, 7, é isso? Tá? Repita comigo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Judas 1, 2, lá no final da Bíblia. Esse é um cursinho também para manusear a Bíblia. Você sabe manusear? Sim ou não? Aí você está procurando Judas, você está assim, passa para lá, passa para cá e não acha Judas e fala: traidor. Você não deixa eu te achar, seu traidor. Vai lá perto do livro de Apocalipse. Diga comigo assim: misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. Deixa eu voltar a Provérbios. Venha a Provérbios 22. Provérbios 22, 24 e 25. 22, 24 e 25.
Diga comigo, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Ai, bispo do céu. Então vou ter que me separar. Porque lá em casa, bispo. Olha que coisa, hein? Olha o conselho. Não se associe com quem vive de mau humor. Aí vamos trazer para nós as pessoas que vivem de mau humor. A pessoa que vive de mau humor, ela acaba isolada, acaba só, porque ela se torna uma pessoa chata, inconveniente. E a pessoa que facilmente se ira, porque é como eu disse, né? É muito fácil se irar. O difícil é não se irar. É verdade ou não é? Sim ou não? E a gente põe força para se irar ou põe força para não se irar? Para não se irar. Nós colocamos força, não vou mirar. Não vou mirar. Não vou mirar. Não vou mirar. Há um tempo atrás eu falei para vocês que eu adquiri um hábito de coisas que antes eram pesadas e que... Porque a gente é programado para viver na defesa e pronto para o ataque, né? Sempre para revidar. Semana passada nós trouxemos uma palavra da qual mostra... Quando nós colocamos força na direção certa, por exemplo, no nosso relacionamento com Deus, em agradar a Deus, em servir a Deus, ser fiel a Deus, a exemplo de Moisés, que nós meditamos no livro de Números 12, você não vai ter que fazer justiça com as suas próprias mãos e não vai ter que se defender, porque o próprio Deus vai te defender. Quando uma pessoa toca em você, ainda que você não ouça, Deus ouviu que ele tocou em você. E ele vai sofrer o dano. Ele vai sofrer a correção. Porque Deus não aceita que ninguém toque em alguém que lhe é querido, que é fiel a ele. Então, a ira, o mau humor, muitas vezes quer entrar dentro de nós. As coisas que acontecem, as pessoas que estão ao redor, muitas vezes elas são usadas pelo diabo para transformar você naquilo que você não é. Ou igual a ela, né? É ou não é? Sim ou não? Se você vive com um mal-humorado, você vai se pegar agindo da mesma forma. É ou não é? Sim ou não? Então, nós falávamos na quarta-feira que você não deve dar a sua paz ao outro. Quando você permite que alguém roube a sua paz, você está dando poder a ela, você está dando força a ela. Você está transferindo poder, você está perdendo o poder e está transferindo. O Senhor diz, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Você pega essa paz e transfere para o outro. Nós falávamos o seguinte, eu não tenho poder nenhum sobre as pessoas. É verdade ou não é? Mas eu tenho poder sobre mim. Eu não tenho poder nenhum. Quem gosta de conversar, de falar, de fermentar, de fuxicar, falar, eu não tenho poder sobre ela. O problema é dela, mas eu tenho poder se eu vou permitir que isso entre em mim ou não. Eu decido. É verdade ou não é? A opinião que a pessoa tem a meu respeito, eu não tenho poder sobre isso, mas eu tenho poder que se ela fala, se ela tem uma opinião, se ela fala para os outros, eu não tenho poder sobre isso, mas eu tenho poder de não permitir que isso entre em mim, que isso seja irrelevante, que não tenha peso na minha vida. Eu não tenho poder sobre o outro, mas eu tenho poder sobre mim. Amém? E você precisa
ter cuidado para você não se tornar essa pessoa. Porque você está cercado de pessoas mal-humoradas, você se torna um mal-humorado. Se você está cercado de pessoas que vivem se irando, você vive irado. Você vai fracassar, porque esse não é o conselho bíblico. Esse é o manual de vida. Esse é o manual de vida. E você está pegando a paz que Jesus te deu e dando ao outro. Você está pegando a paz que você recebeu e está transferindo ao outro. Você não está retendo ela. Amém? Olha, quando a gente consegue controlar tudo isso, imagine você, o quanto você se sente bem. Porque você antes tinha uma atitude e agora você... Essa atitude, esse temperamento, essa personalidade, esse ato não tem mais poder sobre você. Você sente que você tem um controle sobre a situação. Isso faz com que você evolua. Isso faz com que você cresça. Isso faz com que você seja aprovado por Deus. Entendeu? Amém? Então, cuidado, não se associe. Não se associe com o mal-humorado. Não se associe com a pessoa que facilmente se ira. Não se associe. Se você é o mal-humorado ou se você é o que facilmente se ira, trabalha isso, porque isso é ruim demais. Isso é ruim para você, isso é ruim para quem está ao seu redor, isso é ruim para a tua família, é ruim para as pessoas que te cercam. Faz mal a você, faz mal a você. Você é roubado todos os dias. Amém? Vamos lá. Vixe, vou lá para a 3 João. Fica aí. Vem você para Êxodo 25, Êxodo 20, Êxodo 5, Êxodo 25 e 6. Qual o versículo? Coloca aí. Lê aí para mim, por favor. Vou repetir, o pastor está lendo para mim aqui, ó. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Eu sou de Deus. Não se engane. Está fazendo mal? Não se engane. Você não viu a Deus. Não, eu sou de Deus. Não se engane. Não se engane. Não imite o que é mal. Não imite o que é mal. Imite o que é bom. Ô bispo, para falar é fácil, né? Por isso que realmente falar é sempre mais fácil do que fazer. Mas nós estamos falando daquilo que nós devemos exercitar, colocar em prática. É o que nós devemos fazer. E se você fizer, porque eu vou terminar a leitura, dizendo uma coisa: não importa quão espiritual você se julga, não importa quantos dons você acha que você tenha, no fim nada disso vai valer. Se não tiver tudo isso nós estamos falando, e principalmente daqui a pouco nós falamos. Vamos lá, Êxodo 20. Outro dia alguém virou para mim e falou assim, deixa eu ler aqui, peraí. Êxodo 20, versículo 5. Nós falamos sobre isso semana passada. Diga comigo: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso e que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos.
Isso aqui tem. Eu vou resumir, falar bem rápido sobre isso, porque nós já falamos nas últimas semanas a esse respeito. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com seus hábitos, cuidado com a sua fé, cuidado com o que você fala, porque você pode comprometer o futuro as gerações futuras. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, você pode comprometer. Você acha que você, de repente, você acha que você tem um controle, que você tem um equilíbrio sobre a situação, e o que você está fazendo, as atitudes que você está tendo, a fé que você está vivendo, pode comprometer para sempre o futuro das gerações, as próximas gerações. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, porque pode ser que eles não tenham equilíbrio, maturidade e discernimento. Ah, bispo é por isso. Eu vi meus pais, eu vi meus avós agindo de uma forma, também não justifica. Você pode agir diferente, você pode ter uma postura diferente, você pode ter uma conduta diferente, você pode ter uma fé diferente, você pode seguir um exemplo diferente, também não justifica. Mas quero deixar bem claro que nós carregamos essa responsabilidade. E eu preciso escolher, fazer as escolhas certas agora, pensando nas gerações futuras. Eu preciso fazer as escolhas certas agora, pensando nas gerações futuras, para que a minha geração possa ser uma geração de bênção. Inclusive a oração que nós realizamos agora na sexta-feira, e vamos realizar na próxima sexta novamente, e no domingo passado nós também fizemos. Vamos lá. Êxodo 34, 7. Êxodo 34, 7. Que mantém seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir ao culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração. Vou repetir: que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Por favor, 30, 19 e 20. Volta um pouquinho. Deuteronômio 30, 19 e 20. Nossa, bispo, quanta leitura. Sim. 30, 19 e 20. Aliás, eu não quero que você vá para 30, 19 e 20, não. Eu leio rapidinho, porque também nós lemos essa semana esse versículo, que diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês, diga comigo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Isso eu estou falando, estou só lendo esses versículos, porque não seja egoísta, tá? Não pense só em você. Pense que o que você está fazendo hoje, o que você está escolhendo hoje, as escolhas que você está fazendo hoje, vai refletir sobre os seus filhos, vai refletir sobre as gerações futuras. E pior, que aumenta o teu sofrimento, né? Porque quem está sofrendo hoje na vida, ver amanhã os filhos sofrer, ver depois de amanhã os netos sofrerem, aumenta e muito o sofrimento. Vou ler agora Provérbios 11, 13. Provérbios 11, 13. Deixa eu ler Provérbios 11, 13 e você vai para Gênesis 9. Gênesis 9. Diga comigo, olha o que eu falei agora há pouco. Diga comigo, quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Faço a pergunta, você é um bom confidente? Você guarda segredo?
Vou fazer a pergunta de novo. Você é um bom confidente? Você guarda segredo? Você é leal? E você sabe que a pessoa ele só vence quando ele não empurra o lixo debaixo do tapete, né? Sim ou não? Você entendeu ou não? Sabe? A pessoa só vence quando ele diz assim, ó. Precisa dizer para os outros não, diga você mesmo. Eu não sou leal. Eu não sou um bom confidente. Eu sou fuxiqueiro. Eu sou invejoso. E eu vou trabalhar tudo isso. Eu não aceito isso mais dentro de mim. Acha que eu sou? Que é isso? Acha? Não faço mal a ninguém. Sou uma pessoa maravilhosa. Desejo o bem do próximo. Só faço bem aos outros. Você já viu quando a gente fala a nosso respeito, a gente só fala de qualidades, né? É ou não é? Sim ou não? Adoro falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, qual o defeito que você tem? Ela diz assim, é que eu gosto das coisas tudo certinha. Entendeu? É o único defeito que ela tem, é que ela gosta de tudo muito certinho. Então esse não é defeito, esse é uma qualidade. Mas a pessoa não vence quando ele esconde os seus defeitos. Você é uma pessoa leal? Você é leal a quem está do seu lado? Você é leal às pessoas do seu convívio? Você é leal à sua liderança? Você é uma pessoa leal? Na Bíblia nós não vimos um que não foi leal vencer. Nós não vimos um infiel vencer. Na Bíblia não há. Você é sincero? Ou a sua sinceridade, você sabe que falta sinceridade? Você retém a confidência? Você guarda segredo? Você é confiável? Quero mostrar para você que o que nós estamos meditando são testes diários que nós somos submetidos. Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? São testes diários que nós somos submetidos. E aí começa, aí nós mesmos já vamos respondendo, agora eu entendi por que Deus não pôde fazer. Agora eu entendi por que eu não tenho conseguido subir a um nível mais alto. Eu entendi por que eu não tenho podido ser exaltado. Porque o que nós estamos falando aqui nos transforma em ser humano, cristãos do mais alto nível. É verdade ou não é? Sim ou não? Você tem dúvida do que nós estamos falando aqui? O ser humano que coloca em prática isso é um ser humano do mais alto nível? Sim ou não? Que todo mundo quer estar próximo a ele? Que todo mundo tem o prazer de ter essa pessoa perto? Todo mundo confia? É tão gostoso você ter uma pessoa perto de você. Olha isso, olha o que eu vou te falar. É tão gostoso você ter uma pessoa perto de você que você confia, que você sabe que aquela pessoa não está ali com malícia. Não é verdade ou não é? Que ela está ali, porque tem gente que ele está perto de você, mas ele está com malícia, ele está te observando. Tem pessoa que ele até fala uma coisa, mas depois nas suas costas ele fala outra. É tão gostoso você ter uma pessoa dentro de você, junto com você, que você sabe que é boa alma, que é bom espírito. É tão bom você ter uma pessoa que você sabe que você pode confiar nela. Ela não é fermentadora, ela não é fuxiqueira, ela não é de intriga, ela não é de falar de um para o outro, do outro para o outro. É tão gostoso ter uma pessoa assim ao nosso lado. E você se cerca desse tipo de pessoa. É verdade ou não é? Você quer estar com esse tipo de pessoa. Provérbios 21, 21.
Provérbios 21, 21. Diga comigo: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Opa! Opa! Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e é honrado. E honra. Amém? Às vezes a pessoa fala assim: eu não sei aonde eu estou errando, sabe? A gente já estamos aprendendo um pouco mais aonde nós estamos errando, aonde temos falhado. Gênesis 9, 18, que é o que eu pedi para você abrir. 9, 18 e 19, que é um texto estou terminando, tá? Está cansado? Sim ou não? Gênesis 9, 18 e 19. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, que é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Vou seguir um pouquinho mais aqui. Diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Começa a confusão da bebida aqui, tá? Entendeu? A confusão. Às vezes a pessoa fala: não tem problema nenhum. Onde ela esteve presente na Bíblia, teve confusão. Aonde ela esteve. Aí diz assim: Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula havia lhe feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Eu quero, olha aqui por favor, sabe o que é isso? Isso que nós estamos lendo é o que nós falamos na reunião inteira. Noé teve muitas atitudes, a maior parte da vida de Noé foi de atitudes boas, de acertos. Mas ele era agricultor, plantou uma vinha, e aí ele foi beber daquele vinho e se embriagou. E ficou tão embriagado que ele caiu nu e ficou ali despido. E o seu filho caçula chegou e viu a nudez do pai e não teve temor algum, reverência alguma, e saiu, com desrespeito, saiu expondo aquilo de uma forma que não era bacana. Seus irmãos, quando ficaram sabendo, com toda a reverência, com todo respeito, pegaram uma capa e fecharam, cobriram seus rostos e foram com todo temor, com aquela capa na frente para não ver nada, e chegou e cobriu o seu pai.
Quando o pai foi curado daquela embriaguez, o pai ficou tão sentido com aquilo, que disse: maldito seja Cã, e ele será escravo dos irmãos. Maldita atitude de Cã, será escravo de escravo. Por quê? Porque você vê o que é a atitude da pessoa que gosta de colocar peso na coisa. É a mesma situação. Muitas vezes a pessoa, ele comete um deslize, ele não é aquilo, mas ele comete um deslize, ele tem um erro, e quando o outro deveria cobrir a nudez, tratar aquilo com respeito, olhar, não, ele não é isso, ele não teve essa atitude, minimizar, tirar o peso, muitas vezes a pessoa, ele faz daquela situação, ele coloca um peso enorme naquela situação e sai expondo coisas da qual ele atrai maldição para a sua vida. Ele atrai uma carga negativa para a sua vida. Quando na verdade nós deveríamos cobrir a nudez do outro, cobrir a nudez um dos outros. Tirar o peso da situação. Eu adoro essa palavra. Repita comigo: tirar o peso. Tirar o peso. Grave essa palavra e utilize ela todos os dias com a pessoa que está do seu lado, viu? Tudo que vier com muito peso, diga: tira o peso da situação, tira o peso da situação, porque muitas vezes a pessoa coloca peso na situação, a pessoa pesa ainda mais a situação e pesa denegrindo. Se ele fosse um cara de temor, ele não tinha nem exposto aquilo. Ele teria ido com reverência, tampado, não teria nem falado. É verdade ou não é? Teria nem falado para expor a imagem, de repente deixar uma imagem que não era boa acerca do pai. Muitas vezes a pessoa faz isso com o outro. O outro, possivelmente, você sabia que tem hoje gente magoadas? Tem pessoas hoje que estão nessa condição aqui de escravo, escravo de escravo. Não vai para frente, não vai. Porque quantas pessoas, por exemplo, que não colocam os pés na igreja, porque alguém fez algum tipo de fermentação, falou alguma situação, alguma inverdade a ele a respeito da igreja, e ele comprou aquela ideia, e ele tem uma imagem completamente ruim acerca da igreja, acerca da bispa, acerca dos pastores e etc., ou de qualquer outra pessoa que frequenta a igreja, porque alguém transferiu algo muito negativo, colocou, despiu, colocou a nudez dele diante de todos. E o que ele ganhou com isso? Só uma maldição para a vida dele. Entendeu? O que ele ganhou com isso? Nada mais, só uma maldição para a vida dele. Hoje é escravo de escravo. Por isso que nós precisamos ter cuidado. O nosso papel é cobrir a nudez. O nosso papel é tirar o peso das coisas. O nosso papel é minimizar. O nosso papel, quem não erra? É verdade ou não é? Quem não erra? Eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa pode ser muito ruim para você, mas para mim ela não é. Agora eu vou ter uma barreira com outro porque você de repente não se dá bem com ele? E você deve analisar: peraí, eu não vou pelo que me falaram, eu vou pelo que eu estou vendo, o que é comigo. Amém, pessoal? Então, olha o que nós estamos falando aqui, ó. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É a pessoa que, ao invés dele tirar o peso, cobrir a nudez, não expor coisas que não devem ser expostas, ele sai fazendo aquele alarido, sai fazendo aquela exposição, sai com isso. Cã só ganhou uma maldição. E hoje é escravo de escravo. Hoje se tornou, e a sua descendência, escravo de escravo, derrotado. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Vou concluir a leitura com você em pé e nós já vamos orar. Eu vou ler rapidamente, concluindo a leitura. Eu vou ler rapidamente Gálatas 6, que diz assim, ó: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, diga comigo, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Está escrito isso aí? Sim ou não?
não é acabar de derrubá-lo. Se alguém cometeu uma falha, se alguém cometeu um erro, você que é espiritual, ajude a levantá-lo. Não é acabar de derrubá-lo. Tem gente que parece que tem o prazer de ver o outro cair, tem o prazer de acabar de empurrar. Pô, você que é espiritual, se alguém caiu um erro, se alguém caiu num pecado, você que é espiritual, ajuda a levantar, ajuda a restaurá-lo. Não é para acabar empurrando ele, derrubando, empurrando um abismo. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Diga comigo: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Posso falar uma coisa? Tem gente que é muito sentido, muito dodóizinho, tá? Às vezes ele está magoadinho com o que fizeram com ele, magoadinho com o que aconteceu, magoadinho porque não deram atenção, magoadinho. E eu gostaria de fazer uma colocação: a quem você tem feito também? A quem você tem feito? A quem você tem ajudado? A quem você tem levantado? O fardo de quem você tem carregado? A quem você tem apoiado? A quem você tem levantado? Entendeu ou não? Sim ou não? Porque às vezes a gente está tão sentido com o que estão fazendo com a gente, ou que não estão dando atenção para a gente, ou que não estão se importando com a gente, mas a quem nós estamos fazendo também? Um dia eu disse assim, uma pessoa, aprendi isso também. Sabe como é que a gente cura a dor da gente? Sabe? Sabe ou não? Sabe qual é a melhor forma de você curar a sua dor? Curando a de alguém. Você sabia disso? Não existe um tratamento melhor para curar a dor do que você curar de alguém. Isso é maravilhoso. Você se cura curando alguém, você se fortalece fortalecendo alguém. E olha o que nós estamos lendo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Sem se comparar com ninguém. Sem se comparar com ninguém. Olhe para você, não fica olhando para os atos dos outros não. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, diga comigo, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, diga comigo, não nos cansemos de fazer o bem. Eu estou cansado de fazer o bem, eu estou cansado de fazer, eu estou cansado porque eu só fiz, eu estou cansado. Não vos canseis de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não, diga comigo, desanimarmos. Diga comigo, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enquanto temos a oportunidade, façamos o bem. Enquanto temos a oportunidade, façamos o bem. Você vai sair daqui hoje e você vai sair lembrando que você sai carregando 2 galões. Um de água e um de... Cada situação você vai buscar o discernimento. Qual galão você vai usar? Cada situação. Pode ser uma situação na sua casa, pode ser uma situação no seu relacionamento. Você vai sair daqui com discernimento qual galão você vai usar. Se você usar o combustível, se prepare que o fogo vai pegar. Se você usar
o galão de água, o fogo vai apagar. E não vai incendiar e causar danos. Isso é para todas as áreas. Isso é para todas as áreas. É no relacionamento, é no temperamento à flor da pele, é de coisas que te trazem, informações que te trazem. Opa, não vou botar combustível aqui. Não vou colocar. Você é leal? Você é um bom confidente? Você é uma pessoa confiável? Você é misericordioso? Você é um pacificador? Cada vez que você conseguir se controlar, saiba que você está crescendo. Cada vez que você conseguir controlar a sua língua, saiba que você está evoluindo muito. Muito. Você está no caminho de coisas grandes. Pode colocar isso dentro de você, que você estará no caminho de coisas grandes. Cada vez que você não tiver o controle sobre as suas emoções, cada vez que você não tiver o controle sobre a tua língua, sabe que você está a caminho da derrota. Deus não pode colocar numa posição elevada a pessoa que não consegue ter o controle sobre as suas emoções, o controle sobre a sua língua. E o forte é forte porque consegue exercitar isso. O forte é forte porque consegue. Lembre-se que nós não precisamos colocar força para algumas coisas. Me provoque e eu reajo. Faça algo e eu me magoo. Eu não preciso colocar força para isso, mas eu preciso colocar força para não fazer. Lembre-se que é muito fácil parar e desistir. Não precisa fazer força. Você diz assim: dane-se, estou com vontade de parar, vou jogar tudo pro alto, dane-se. Não precisa força. Não precisa. Mas você precisa de muita força para dizer: não vou fazer isso. Não vou parar. Vou vencer a mim mesmo. Vou vencer a minha carne. Vou vencer a minha vontade. Vou vencer a minha emoção. Lembre-se que para desfrutar do que você quer, você tem que aprender a fazer o que você não quer. Para desfrutar do que você gosta, você vai ter que aprender a fazer o que você não gosta. Grave. Amém? Nós vamos sair daqui muito melhores. Vamos ou não vamos? Nós vamos sair daqui muito melhores. Aí eu só de ouvir essa palavra eu já estou me sentindo melhor. Só de ouvi-la. Entendeu? Que eu não estou só pregando para você, eu ouço ela. Eu recebo. Quando eu estou meditando, eu estou recebendo ela. E isso está me moldando, me lapidando. E como é gostoso você se sentir bem, você sentir que você está evoluindo, que você está se tornando melhor. Porque você vai dando condições a Deus. Você vai dando condições a Deus de fazer de você uma pessoa honrada, elevada, exaltada. Amém? Aprenda isso. Você não tem um controle sobre o que está fora, mas você tem um controle sobre você. Você tem um controle sobre... Nós não temos o controle sobre situações que acontecem. Essa semana nós ensinamos, batemos forte nisso, que 10% daquilo que acontece e vem, nós não temos o controle. Mas 90% das coisas que acontecem é da forma que reagimos. 10%. E 90% é a forma que reagimos, é como vamos lidar com a situação. Amém? Então, fala com Deus, fala com o Espírito Santo de Deus, e você vai, a partir de hoje, você vai traçar como meta, como objetivo: eu vou trabalhar todos esses pontos. A minha carne não vai ter força sobre mim, não vai ter poder sobre mim. O meu orgulho não vai ter poder sobre mim. Eu não vou mais permitir que a minha língua tenha poder sobre a minha vida dessa forma negativa que tem tido. Eu não vou, quando me der vontade de falar, quando me der vontade de ser uma pessoa desonesta, desleal, uma pessoa que não é confiável, não, eu vou vencer eu vou me controlar em cada situação, em cada uma delas, porque eu quero dar condições a Deus de me honrar. Eu quero ser um próximo da melhor qualidade. Eu quero ser uma pessoa leal a quem, ainda que não sejam leais comigo, eu serei leal. Viu?
Ainda que não sejam leais com você, seja você leal. Ainda que não sejam sinceros com você, seja você sincero. Ainda que as pessoas não façam, faça você. Faça você. Coloque isso dentro de você. Você tem a vida, escolhe a vida. Viu? Escolhe a vida, escolhe a bênção para você e para gerações futuras. Por favor, fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Vou deixar você alguns minutos a sós com o Espírito Santo. Coração, segundo o seu